Olá, muito boa tarde. Cabo Verde assinalou no início deste mês os 40 anos de independência. Uma efeméride que acontece num ano em que a Igreja Católica local tem pela primeira vez na história um cardeal. Dois acontecimentos que serão analisados por Dom Hildo Fortes, bispo da Diocese de Mindelo, hoje convidado do programa Eclésia, com quem falaremos depois de mostrar notícias que marcam a atualidade religiosa. A imagem de Nossa Senhora de Fátima peregrina pelas dioceses de Portugal. A reportagem Eclésia esteve em Vila Real. Os cristãos da cidade de Chaves, na diocese de Vila Real, despediram-se da imagem peregrina de Fátima com emoção. O andor percorreu várias artérias da localidade, onde os símbolos marianos eram bem visíveis antes da celebração final realizada no jardim público da localidade, onde passa o rio Tâmega. Depois da espera nas bermas das ruas da cidade flaviense, os cristãos acompanharam o andor transportado por militares. A mãe veio ao encontro dos filhos, por conseguinte ela, como foi decidido pela Conferência Episcopal Portuguesa, na preparação do centenário das aparições, os bispos portugueses resolveram que ela peregrinasse pelas diversas dioceses. A atmosfera mariana era bem visível quando o andor com a imagem peregrina de Fátima percorria as ruas da cidade. Olhares de súplica e de agradecimento, uma viagem da Senhora da Cova da Iria por terras de Trás-os-Montes. Talvez até isso sirva de exemplo para os pastores e para todos, porque o Papa Francisco pediu-nos para irmos às periferias e pediu-nos para sairmos, uma igreja de saída, não uma igreja entronizada, uma igreja sedentária, mas uma igreja impartida à procura dos filhos mais longe, que vivem porventura até mais arredios. Apenas os mais idosos se recordam da última visita da imagem peregrina de Fátima às terras de Trás-os-Montes, recordar tempos passados sem nunca esquecer a presença mariana no coração daquelas pessoas. Eu tinha ouvido falar já da primeira visita, até há muitos anos, e havia mesmo pessoas que ainda recordavam aquele hino que foi feito para a altura dessa mesma visita e que nós também cantámos desta ocasião. E então, para mim, agora, tendo esta responsabilidade aqui dentro da igreja, foi de facto assim como que uma graça especial. Acho que há 60 anos canam bem e acho que deve usar e vemos com fé, toda a gente vem com fé. Vou muitas vezes a Fátima, possivelmente uma vez por ano, e fico muito feliz que a imagem de Fátima tenha vindo aqui atrás dos montes, à cidade de Chaves e às freguesias da cidade de Chaves. É a primeira vez em 50 e tal anos que ela já esteve aqui, quase 60, e o povo transmontano é muito mariano, faz muitas excursões a pé para lá, peregrinações, mas desta vez fez-nos a surpresa, veio cá e ela terá gente com a gente. Está presente de outra maneira ao longo do ano. Acho que há uma devoção mariana muito enraizada aqui entre nós. Aliás, manifestam-no bem as dedicações das igrejas. Santa Maria Maior, por exemplo, a paróquia onde aqui eu estou, e muitas outras, tem, pois, Nossa Senhora assim no seu coração. Enquanto uns caminhavam junto ao andor da imagem peregrina de Fátima, outros esperavam que ele chegasse. Na ponte romana de Chaves, um ex-libris da cidade, dezenas de crianças aguardavam a chegada da imagem com todo o colorido inerente à idade. Gostei muito daquele gesto que na ponte romana as crianças do Centro Social Paroquial também fizeram subir os balões, assim como orações, como Ave Marias, que a gente vai rezando ao longo do ano, e eles próprios também aprendem assim já a rezar e foram subindo. Nós dizemos como o incenso sobe até Deus, assim também os balões foram subindo até Deus, as nossas orações, para que Ele depois derrame as suas graças sobre cada um de nós. Eu já estive em Fátima, já assisti várias vezes com ela, mas assim pessoalmente, ao vivo, é a primeira vez mesmo. A imagem vindo até nós incrementou o sentimento e a devoção à Virgem Maria, e nós devemos aproveitar este momento para crescermos na fé, para aumentarmos a nossa corresponsabilidade, para trabalharmos empenhadamente na transformação da sociedade. É isso que eu peço a todos e é isso que me esforço por fazer ver a cada um, que somos cristãos, somos filhos de Deus, somos discípulos de Cristo, somos seguidores do seu Evangelho, somos testemunhas da ressurreição do Senhor.
vimos muita gente com o terço, a rezar. É bom que se ressuscite esta ideia de rezar nas famílias, porque as famílias são a base da sociedade. São o púlpito, são a berço, são a escola onde se aprende a fé, onde se transmite a fé, onde a fé é vivida, celebrada e testemunhada. Queremos caminhar com ela como nosso guia, de facto, assim como que a mulher que melhor do que ninguém aceitou a proposta de Deus, a sua palavra, e a seguiu e a viveu, assim nós também, não só pedindo ajuda e graça, que de facto precisamos, mas também queremos imitá-la. E por isso este caminhar atrás da imagem significa que queremos seguir na vida também o mesmo caminho que ela seguiu. Durante 2 semanas, a imagem peregrina de Fátima percorreu as localidades da Diocese de Vila Real, uma bênção para aquele povo de Trás-os-Montes que acompanhou com emoção esta visita da Senhora da Cova da Iria. A Diocese de Bragança Miranda foi a etapa seguinte. Dom Oscar Romero é uma figura de referência da Igreja Católica na América Latina, continente que o Papa acabou de visitar. Na última Assembleia, a Caritas Internacional declarou o patrono da organização. A beatificação de Dom Oscar Romero aconteceu poucos dias depois da Assembleia Internacional da Caritas, onde o Bispo de El Salvador foi aclamado como patrono da organização. Junta-se a São Martinho de Porres e a Madre Teresa de Calcutá, escolhidos já pela Caritas Internacional para proteger e inspirar o trabalho da instituição em todo o mundo. Noutro estilo de vida, mas com o mesmo objetivo, a Madre Teresa mais naquilo que é a resposta direta, Oscar Romero mais na preocupação de transformar as estruturas sociais e políticas para que alimentasse e concretizasse o sonho que todos nós devemos ter, que o mundo pode ser mais justo e mais fraterno. Eugênio Fonseca considera que sempre acreditaram nos propósitos de Dom Oscar Romero e na sua defesa dos mais pobres. Em causa não estava uma ideologia no sentido político-partidário, mas a afirmação da sua fé na ajuda a quem mais precisava em El Salvador. A Igreja tem muita razão quando diz que os pobres evangelizam, porque Oscar Romero despertou porque se confrontou com as realidades do seu tempo. E é isso que nós devíamos todos fazer. Oscar Romero pôs-se do lado do povo, não a defender nenhuma lógica da parte partidária ou ideológica, como tentaram alguns fazer crer, mas notoriamente pela sua fé, tanto que Deus quis dar esse sinal de que não era por razões político-partidárias que aquele bispo se movimentava na defesa dos pobres, mas pelas razões da sua fé, por isso até quis que fosse martirizado quando estava a celebrar a Eucaristia. Um comportamento configurado ao Evangelho que a Igreja distinguiu a 23 de maio para que todos os cristãos se sintam impelidos a seguir o seu exemplo. A Igreja proclama beatos aos santos, não por uma questão de trazer a corte celestial para o nosso espaço terreno, mas para nos dar como modelos referenciais para fazermos o que Jesus nos pediu. Só basta eu decidir-me seguir o seu exemplo, e seguindo o exemplo daqueles que eles seguiram, que foi o exemplo de Jesus Cristo. O beato de El Salvador foi assassinado enquanto celebrava a Eucaristia na capela de um hospital, em 1980, depois de denunciar os atos de violência que se viviam nesse país. Ser cristão no Paquistão exige fé e coragem. A comunidade católica no país não desiste de lutar pelo seu direito à cidadania, como refere o presidente da Conferência Episcopal. O presidente da Conferência Episcopal do Paquistão esteve em Portugal para falar de uma minoria católica que se recusa a ficar calada, apesar de todas as dificuldades que enfrenta. O arcebispo dá como exemplo as escolas e clínicas católicas, bem como o trabalho realizado junto dos marginalizados. I can proudly say that we are not a silent or a hidden minority. We are contributing to the development of the country through education. The many Catholic and Christian schools that are in Pakistan. All our schools, when we say Catholic school, it is a school open to everybody. Same with all our services, the hospitals, the clinics we have, the work for the handicapped,
the work for drug addicts, any other work that we do, it's for everybody. Dom Joseph Kautz deu conta de um momento particularmente delicado para os católicos paquistaneses, por causa dos episódios que envolvem a chamada Lei da Blasfémia, com acusações que acabam por ser um rastilho de violência contra cristãos e outras minorias. It's the law itself that's the problem, the way it is formulated. And our government, finally, after many years of struggle, has realized, because there have also been Muslims who have been killed or who are suffering by this law. It's not only Christians. And the purpose of coming here is also to share our faith, our difficulties, how we can, what are the challenges of living as Catholics, as Christians in an Islamic country. And especially in an Islamic country that is becoming, the whole atmosphere and the whole society in the last few years is becoming more and more Islamic. O presidente do episcopado paquistanês deixou ainda o seu pedido de ajuda material e espiritual para uma igreja pobre, que precisa das outras comunidades católicas. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Falamos agora com Dom Hildo Fortes, Bispo da Diocese de Mindelo, em Cabo Verde. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Cabo Verde assinalou 40 anos de independência. Podemos dizer que é uma democracia já consolidada? Eu penso que sim. Embora seja uma democracia muito nova, a dar os seus primeiros passos, porque só desde 91 é que o nosso sistema é democrático, assim se pode dizer, mas o termo consolidado neste sentido em que funciona. Necessita de maior consolidação, sem dúvida, maior maturidade política. Sim. Mas, graças a Deus, nós somos um país onde as instituições funcionam, onde não há escândalos, não há corrupção a esse nível notório. Bom, há sempre problemas, evidentemente, mas na África, inclusive, nós somos um caso notável, não é? É possível ir garantindo a justiça social, ou pelo menos atender a casos onde as necessidades sociais são mais gritantes? Pois é um bocado difícil responder esta pergunta. Isto porque acredito que se note muito diferenças, nomeadamente entre os contextos do turismo e depois os contextos do cotidiano dos cabo-verdianos. Eu penso que próprio das sociedades modernas, onde há o desenvolvimento, onde há maior riqueza, sem dúvida, acontece também as grandes assimetrias sociais. E eu estou em crer que, até porque a Igreja lida com os pobres no seu dia-a-dia, nossas instituições, a Cáritas, lida diretamente com os mais necessitados. E eu noto que temos mais ricos em Cabo Verde e temos mais pobres em Cabo Verde. Desigualdades sociais acentuaram-se. Sim, acentuaram-se. Isto não sei se não tem necessariamente a ver com o sistema político, mas tem a ver sobretudo com a filosofia de vida, com a mentalidade que se vive hoje em dia e que bem sabeis que o Papa tem apontado muito este aspecto da não solidariedade, da falta de partilha dos bens que são de todos. E o nosso país é um país pobre, evidentemente, porque tem o grande problema da seca, não produz muito, vive de muitas ajudas externas. Há um esforço grande, sem dúvida, por parte dos nossos dirigentes políticos para haver a justiça social. Portanto, há o acesso à educação, o acesso à saúde, algumas pensões. Isso, sem dúvida, que é um país onde se trabalha neste sentido e estamos conscientes da importância que isto aconteça, esta justiça. Mas, na prática, damos-nos conta que não há uma partilha como deveria haver. O turismo é fator de desenvolvimento local ou desenvolvimento externo? Sem dúvida ou de crescimento externo, é um fator de desenvolvimento local, sim. Nas diversas vertentes. O turista que vai, enfim, tudo o que tem a ver com os vistos, o crescimento dos hotéis, os meios de transporte, as pessoas que são empregadas nos hotéis, evidentemente que é um fator de desenvolvimento. Aliás, é a grande aposta do nosso governo. Tem uma esperança em que irá desenvolver muito mais o turismo em Cabo Verde. O que nós podemos apontar é que, sem dúvida, isso tem o reverso da medalha, que são os muitos problemas sociais, lá está, que surgem com isso. Deslocação de pessoas, nós temos mesmo internamente um fluxo migratório grande
às vezes as pessoas vão para outras ilhas onde não são bem acomodadas, não são bem instaladas e tem crescido esses problemas sociais, bairros degradados, pessoas desempregadas, fora do seu ambiente. A droga tem crescido, o consumo do álcool, a prostituição, porque o turismo traz isto tudo. Portanto, é uma espécie de uma espada de dois gumes que nós assistimos. As respostas da Igreja local, nomeadamente na sua diocese, passam também por essas situações? Bem, a nossa prioridade, diríamos a nível social, na Diocese de Mindelo, é precisamente, nós temos dois, três pontos que merecem uma atenção especial. Um deles é um uso excessivo do álcool. Temos algumas ilhas que produzem o grog, que é a nossa aguardente, mas sobretudo de má qualidade às vezes. E é muito acessível, as jovens inclusive. Muitas famílias estão destroçadas por causa do uso grande do álcool. Então, a Cáritas diocesana vê aí uma necessidade grande de trabalhar esse aspecto. Também o assunto da família. O mundo moderno nós nos encontramos, temos que há muitas crianças, muitos jovens e muitas famílias que vivem em situações precárias, porque, enfim, a imigração é grande. Depois há muitos filhos que são gerados e não têm o cuidado que deveriam ter. Então, nós damos conta que sem uma família sólida, bem estruturada, a nossa sociedade fica mais vulnerável. E essa é uma das apostas da Diocese, é trabalhar com as famílias e com a juventude, sobretudo. Está há 4 anos na Diocese, não é, de Mindelo, já com o tempo suficiente para a definição de projetos que respondam às necessidades da Igreja local? Bom, a Diocese, talvez seja melhor falar que a Diocese fez recentemente 11 anos. Eu sou o segundo bispo e há uma continuidade no trabalho, evidentemente. A grande aposta do meu antecessor e aquela que nós também damos seguimento é uma aposta na evangelização. Portanto, é fundamental o anúncio do Evangelho, porque nestes 40 anos, lá está, de independência que estamos a celebrar, houve um crescimento grande do secularismo. Aliás, o primeiro regime que nós tivemos, não se pode dizer que valorizasse o aspecto espiritual, antes pelo contrário. Né? Terá havido, no princípio, alguma hostilidade com a Igreja. Tanto que muitos valores da nossa sociedade que encontravam a sua raiz no Evangelho, na Igreja, foram-se perdendo. E temos hoje gerações que já não têm referências a Deus e à Igreja. E, como tal, também perdeu-se muitos valores próprios da sociedade cabo-verdiana, que é o respeito, a boa convivência. Nós vivemos um problema grande de segurança neste momento, de insegurança, melhor dito. De maneira que sentimos que há que evangelizar, há que trazer o Evangelho para a vida das pessoas. Essa é uma das nossas apostas. E a outra é esta, que um país que se debate ainda com pobreza, podermos ajudar as pessoas a viver com mais dignidade. Nós podemos ser pobres, mas com uma maior dignidade. E essa é uma aposta grande que temos que fazer. Que importância teve o facto, enfim, sobretudo que oportunidade foi para dar relevância à Igreja Católica em Cabo Verde, o facto do Papa Francisco ter feito cardeal de Orlindo Furtado? Bom, teve um impacto grande e continua a ter, não só em Cabo Verde, mas pelo mundo inteiro, não é? Nós estamos muito contentes, e quando digo nós, não é só a Igreja, mas a própria sociedade cabo-verdiana no seu todo. Eu refiro-me na dimensão cultural, social, política. Nota-se e respira-se um bom orgulho, no bom sentido, por Cabo Verde ter um cardeal, portanto um conselheiro do Papa, e no fundo é o nosso nome que também se torna mais conhecido. E, a meu ver, esta elevação de Dom Orlindo, do Bispo de Santiago a cardeal, deve-se a alguns fatores. Eu talvez apontasse 3 deles. Uma, façamos justiça, é o próprio Papa que nós temos. O Papa Francisco tem sido um homem que se tem destacado pela diferença e pela atenção aos esquecidos, aos pequenos, aos pobres, à periferia. Concretizou também dessa forma, não é? Nomeando sim, Dom Orlindo. Aliás, não é o nosso bispo, é um outro bispo também, de Toga, que foi também feito cardeal. Portanto, também os pequenos podem estar em lugares importantes de decisão. Julgo que há esse aspecto por parte do Papa que nós não poderemos esquecer e que é também, a Igreja deve estar aberta à novidade. Nós às vezes ficamos muito presos aos esquemas tradicionais
e é bom que haja fôlego novo na Igreja. Depois há outros dois fatores que eu penso que podem ter pesado, que certamente pesaram bastante. Um deles é que muita gente não sabe. Cabo Verde é das igrejas mais antigas, aliás, é a igreja mais antiga na costa da África, na costa ocidental. Nós, daqui a poucos dias, faremos 500 anos como igreja. A Diocese de Santiago de Cabo Verde foi criada em 1533. Daí que mereceria algum reconhecimento. Então, eu julgo que também atribuir-se à Diocese de Santiago o título também de seu bispo ser cardeal pode ser uma forma de já chamar a atenção para isso. E a outra, fazendo justiça, é o Sr. Orlindo, que é um homem extraordinário, um bom pastor, generoso, um homem culto, e que também sentimos que ele está bem posicionado no lugar para onde ele foi escolhido. Como cardeal agora numa igreja, a própria igreja local também com outra responsabilidade, outra visibilidade que acredito que tenha tido. Sim, nós acreditamos, e o próprio Dom Orlindo, o cardeal, sente isso, que trata-se também de o nosso povo no seu todo também ter voz em Roma, não é? Junto do Papa. E saímos mais valorizados. Portanto, eu vim da América há poucos dias e, portanto, onde a gente passa, Cabo Verde, tem um cardeal. Evidentemente que para nós está a ser uma experiência muito positiva. Por certo, uma oportunidade para a igreja local. Sr. Luís, muito obrigado por ter estado aqui no programa. Muitas felicidades para vocês todos. Muito obrigado. Igualmente também para si e para aqueles com quem trabalha diariamente em Cabo Verde. Mais logo, pode acompanhar o programa Eclésia também na Antena 1, quando forem 22h45. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.